E na época, assim, onde começa a minha história, que geralmente eu lembro, foi mais assim de um barraco literalmente de madeira que a gente estava morando. Então meu pai, na época, ele invadiu um terreno lá em São Paulo e entrei nesse mestrado. E foi um mestrado, esse mestrado que depois eu validei o meu mestrado como na área de TI. Então depois eu falei, eu sou um profissional de TI. Nem era, né? Mas assim, esse mestrado Foi o tinha caminho. foi o caminho. O primeiro, eu vou pegar essa capa aqui com você, já ela é linda. Gente, ele é autor também. Como que surgiu esse momento da sua vida? Stellar One. Esse é o nome do livro dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Sim. Pra você ir lá conferir. Tem versão física e digital, né? Também tem no Brasil. A versão em português chama Mundo Estelar. Ah, então legal. tá no Clube Vou dos deixar Autores. português e inglês, pra quem quiser. Imagina a sua vida está destinada a uma mudança desde o dia que você nasceu. Isso aconteceu com o Jonas, quando os pais dele decidiram sair de Recife e ir para São Paulo. Eles fizeram um próprio intercâmbio dentro do Brasil, Foi o intercâmbio também. Eles mudaram completamente a vida e tiveram um Jonas. Você já nasceu em Recife ou você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Em São Paulo. Paulista, então. Sou paulista. Jonas, paulista, enfrentou muitos desafios ao longo da vida, o que para qualquer outra pessoa, para qualquer outro brasileiro teria desistido, não teria ido atrás, teria aceitado, mas você não. Você falou, eu não aceito isso, eu quero algo diferente para mim. E foi por conta de um programa educativo que a vida dele mudou completamente e ele descobriu uma paixão pelos estudos. Sim. E foi pelos estudos que ele veio parar aqui na Austrália. Sim. Em 2016. E também foi por um comentário muito específico. Jonas, o que aconteceu lá em 2016 que te trouxe aqui para a Austrália? Em 2016, nossa, primeiramente, antes de começar, eu queria agradecer, Steph, por abrir esse espaço no seu canal. Esse trabalho lindo que você tem feito de inspirar muitos brasileiros. Então, primeiramente, queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história também. E voltando lá para 2016, então, eu estava trabalhando em São Paulo e eu tinha mudado para uma empresa que eu já estava num momento que eu não estava tão feliz na minha carreira e sentia algo dentro de mim que eu precisava fazer algo maior. E aí eu fui conversar com o vice-presidente de uma empresa que eu trabalhava na Claro, que era a Embratel, lá no Brasil. E na época eu estava fazendo um MBA na FGV. E aí eu fui conversar com ele e ele falou assim, minha filha, ela fala italiano, ela fala inglês, ela fala espanhol. Se eu fosse você, eu iria pro exterior, aprenderia inglês e voltaria aqui para ter um cargo de liderança. E foi esse comentário que me fez, talvez eu também possa ir pro exterior aprender inglês e voltar. E foi daí que foi uma das ideias que me veio para ir pro exterior. Te deu um estalo. Um estalo, Mas só um pouquinho antes de chegar aqui na Austrália, porque eu acho muito importante falar. Você teve uma vida muito difícil no começo, né? Sim. Você não veio de uma família que te possibilitava vir para a Austrália. Não. Eu tenho muito orgulho, assim, Stefa, da minha história, da história da minha família e tudo mais. Então não trocaria nada do que aconteceu, mas realmente eu vim de um histórico desafiador financeiramente, de uma família não tão aquela estruturada financeiramente ou psicologicamente. Então veio de mais ou menos para dar um overview, assim, né? Um contexto geral. Um contexto geral da minha história. Assim, os meus pais, eles vieram, como você falou, do Recife para São Paulo. E na época, assim, onde começa a minha história, que geralmente eu lembro, foi mais assim de um barraco literalmente de madeira que a gente estava morando. Então meu pai, na época, ele invadiu um terreno lá em São Paulo. E esse terreno que ele invadiu na época, a gente não tinha muita eletricidade nem nada, então ele teve que construir um barraco de madeira, literalmente um barraco de madeira. E ali que geralmente eu falo que começou a minha história, porque nesse barraco de madeira, Stefa, eu lembro que às vezes quando chovia fora, chovia dentro, né? Então, e ali tava meu pai, minha mãe, a minha mãe estava grávida da minha irmã, meu irmão mais velho, e veio minha tia. Então, estávamos todos nós ali naquele barraco de madeira. E quando eu lembro, assim, dessa estrutura em São Paulo, é um bairro chamado Goianazes que eu vim, e nesse terreno que a gente tinha um córrego. E esse córrego passava ratos, passava tudo mais, e eu tô respondendo essa história, sorry por fazer longo, mas eu acho que eu
lembrando assim... falar, porque tem muitas pessoas que olham lá e falam assim, meu, legal, ele tá ali na Austrália, mas esse não é o meu cenário, tá muito distante. Você é a prova viva de mostrar que, meu, é possível, as coisas são possíveis. E aí, eu lembro assim, que minha mãe contou uma história que ela falava assim, ela me pegou uma vez e falou assim, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, ela falou assim, Jonas, por que você não traz seus amiguinhos aqui pra casa? Seu irmão traz, sua irmã traz. E aí eu lembro que eu falei assim, eu falei, mãe, às vezes eu tenho vergonha de trazer as crianças, porque aqui a gente tem rato, tinha um córrego dentro do nosso quintal. E foi assim, foi onde começou o nosso cenário, lembrando assim um pouco do passado, eu tinha, às vezes minha mãe e a gente ia visitar os meus tios na cadeia. Então assim, foi um cenário assim, então não venho, só pra dizer assim, que eu não venho de não tive a oportunidade de vir de uns pais estruturados financeiramente, meu pai terminou a primeira série, minha mãe terminou a quarta. Então foi mais ou menos esse cenário que eu vim, assim, só para dar um contexto, assim, para não falar que eu vim de uma família que me deu o suporte financeiramente. Então eu vim para a Austrália, assim, com esse contexto, né, de ter que ajudar a minha família. E de batalhar. Então você batalhou muito para poder chegar aqui na Austrália. Para chegar, tem muito antes de eu chegar aqui, né? Então esse Jonas que veio para a Austrália em 2016 e eu também acho que eu gosto de falar, assim, que hoje em dia, graças a Deus, né, depois de 10 anos de Austrália, realmente eu tenho um passaporte australiano, eu consegui comprar, graças a Deus, uma casa, mas eu não chego aqui, eu não penso que foi os meus, pelo meu mérito, sabe? Uhum. Eu acho que foi muitos anjos que vieram De que vem passar. eu sou, assim, muito agradecido pelas orações da minha mãe, pelos anjos que me ajudaram no Brasil, os meus coordenadores, os meus amigos. Então, esse Jonas que chegou na Austrália, que está aqui, ele foi muito ajudado, sabe? Sim, então, tipo assim, mas foi assim que eu cheguei, com medo, sem inglês e sem nada, mas teve muitas histórias antes de chegar onde eu cheguei, sabe? Aqui. Então, esse empurrão que ele te deu foi mais uma etapa na sua vida para vencer. E aí você marcou o quê? Você veio com curso de inglês, você veio com VET, o que você chegou fazendo aqui na Austrália em 2016? Olha, eu vim para fazer aquele famoso 6 meses de inglês. Que é e daí a gente volta e eu assumo o cargo lá e tá tudo certo. Eu vi que essa história que a agência, né, fala que você vem para cá, estuda 6 meses de inglês, e você aprende inglês e tudo mais. E eu vim para cá, cheguei em 2016, com $1.200 na conta. Então você veio, tipo assim, no limite. Eu vim no limite já, porque eu peguei a rescisão, eu lembro na época que foi uns 24 mil reais, alguma coisa assim, que eu precisei usar para comprovar os 3 meses de renda financeira, depois para comprar minha passagem, comprar os dólares. Eu vim para cá com $1.200, 4 semanas pagas de aluguel, e eu tinha que arrumar um trabalho para poder pagar os outros 5 meses que eu ia ficar aqui, né? Então eu já vim nesse contexto, sem inglês. Zero, você não sabia falar nada. Eu não falava nada. Então foi até a questão no meu comecinho, eu trabalhei para empresas brasileiras de faxina. Tinha uma empresa aqui chamada Brasve. Então eu trabalhei muito nessa empresa de brasileiros, porque todo mundo falava português, né? Então como eu não falava inglês, e aí que foi o começo um pouco desafiador, né? Porque o inglês te possibilita um pouco mais opções, né? Oportunidades, você né? pode trabalhar com o público e tudo mais. Aí você não tem inglês. E aí você também não tem muito dinheiro. Então você precisa do inglês, então precisa estudar. Mas você também não pode estudar muito porque você precisa do dinheiro. Então, no meu começo... Ficar balanceando. Você fica naquele começo, assim, eu preciso trabalhar, mas eu também preciso aprender inglês. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei, assim. Então, eu fiz o inglês por 6 meses. Depois eu renovei para mais 6 meses, que eu não consegui, com certeza não consegui aprender inglês. E comecei a trabalhar de faxineiro. O começo, assim, depois teve uma época que umas 5 semanas que tava assim, punk. Eu trabalhava, eu lembro que eu acordava às 3 da manhã para começar um trabalho das 4 às 8 de faxina num prédio do governo. E aí eu terminava às 8, chegava na escola às 8h45, alguma coisa assim, para fazer inglês até às 3 da tarde. Das 3 eu começava um trabalho de cleaner numa escola, das 4 às 8h15. Aí eu voltava para casa, tinha que acordar. E tipo assim, tava muito puxado. Nossa, tava assim. E tipo assim, se alguém falasse que eu ia passar por isso antes de eu sair do Brasil, eu falava assim, não, obrigado, vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui que tá tudo certo, não precisa falar inglês mesmo. Pra que inglês, né? Mas o que te motivou? Porque você tá aqui, você virou cidadão. O que te motivou, mesmo com as dificuldades, mesmo não falando inglês,
E, querendo ou não, eu vejo assim, quando a gente passa algumas coisas na nossa vida antes, meio que volta à tona, né? Tipo, poxa, eu tô passando tudo isso, eu já tava num patamar legal, já tinha vencido situações difíceis como essa. O que te fez continuar? Sim, eu acho que isso é uma das coisas, acho que mais importante, assim, pra gente na vida, assim, né? Pra mim, foi... Quando eu fui... eu saí da empresa que eu trabalhava na Telefônica, na Vivo, eu realmente tinha uma vida confortável, né? Eu ganhava bem nesse momento da minha vida, né? 2015, 2014, ganhava bem pra minha idade. Eu tava terminando um MBA na FGV, então assim, né, já tava bem na minha carreira. E eu tinha esses 24 mil. E aí eu lembro que eu tava numa indecisão. Eu pego esses 24 mil, ajudo na minha comunidade, porque é onde eu morava. Tem mães que estão sem os pais, né? Tipo assim, mães solteiras, que o marido tá na cadeia, tudo mais, alguma coisa assim. Pessoas viciadas em drogas, tudo mais. E eu lembro que eu tava com esse dilema. Eu pego esses 24 mil, ajudo a minha comunidade, ou pego esses 24 mil e vou pra fazer um intercâmbio pra mim. E eu falo assim, ser muito egoísta pegar esses 24 mil reais e investir em mim mesmo. E aí foi que eu falei com o cara, na época eu fui pra um retiro da igreja, tal, não sei o que, e eu fui falar com ele, que ele era um cara que falava francês e tudo mais. Eu falei, e aí, o que eu faço? O que você faria? Ele falou assim, eu acho que Deus já te deu esse vocabulário para falar com pessoas carentes, então você já sabe falar português e falar com o pessoal da comunidade, mas eu acho que Deus está te dando essa oportunidade de falar com pessoas de outros patamares, que você ainda não está capacitado, e em inglês. Então, assim, você vai ter que ser, na época ele falou assim, igual o Jesus, vamos supor, né? Que poderia falar com os pobres, com os viciados, com o pessoal de classe mais alta. Ele falou, acho que Deus está te dando essa oportunidade. E foi isso que me deu. Eu falei, então tá bom, vou tentar me capacitar para também ser usado de alguma forma para essa questão. Eu acho que isso é um ponto, mas também um dos pontos que aqui na Austrália, você sabe que tem aqueles momentos que a gente pensa assim, eu vou desistir. Tipo assim, tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Então a gente tem esses momentos. E eu acho que às vezes o que me fez prosseguir, eu acho que foi olhar para minha família. Eu tenho uma sobrinha, um sobrinho, eu tenho meus priminhos, tenho os meus pais, que eu falei assim, eu preciso ser o suporte deles. Então, quando eu pensava em desistir aqui na Austrália, eu falava assim, eu não posso, eu não tenho essa opção, porque assim, algo maior. Eu tenho algo maior que é do que eu, sabe? Então, tipo assim, e hoje eu vejo o meu objetivo de vida é ser esse suporte para pessoas carentes. Então, as 2 vezes que eu fui pro Brasil, a primeira vez eu quis fazer palestras para o pessoal de comunidade carente ou algumas empresas menores para contar um pouco da minha história e inspirar e ser esse suporte financeiro, emocional para as pessoas. Então acho que é isso que me faz, assim, às vezes querer progredir, não me deixar desistir. É minha família, os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos e essas pessoas. Esse propósito maior que eu. Eu acho que isso que às vezes nos faz, como seres humanos, não desistir, quando o propósito é maior que você. Porque se fosse só por mim, eu te falo, eu teria desistido. Eu falo assim, tá bom, chega, tô bom. já deu, já vi aqui, tá na hora de ir já posso ir embora. Mas foi assim, tipo assim, acho que é isso que ainda me mantém em pé em momentos de dificuldade, eu querer desistir, sabe? Que legal, que lindo, que Obrigado. lindo. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque você comentou, a gente sempre conversa assim, sabe, no backstage antes, e você comentou comigo que depois você foi fazer um mestrado, e por conta desse mestrado você conseguiu um sponsor, que hoje te deu, né, a cidadania australiana. O que você estudou nesse meio tempo? Nossa, então, esse mestrado foi mais um anjo, né, que tipo assim, eu na minha vida, de novo, assim, eu acho que Deus colocou anjos, pessoas na minha vida. E esse mestrado, como veio? Eu cheguei aqui, fui fazer o inglês e tudo mais, e quando fui falar com a minha agência, a Lívia, uma moça da agência, falou assim, olha, ano que vem você vai entrar no mestrado. E eu falei assim, mestrado? Ela falou assim, você vai fazer um mestrado, não faz VET, né, que eu pensava que era veterinário na época, mas é um curso que todo mundo faz aqui do... curso técnico. É um curso técnico. E ela falou assim, não, você vai fazer mestrado porque não faz o VET, que é perca de tempo. Eu não entendia nada. Eu falei assim, não vou fazer esse mestrado não. Quanto é? Ela falou assim, por semestre, eu acho, por termo, era $14 mil. E aí eu falei assim, você tá zoando? É muito dinheiro. E ela falou assim, não, mas esse é o caminho que você tem que fazer, porque você vai ter que pegar... E aí eu falei assim, não vou fazer isso daí não. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, você se matricula primeiro, a gente te matricula. Em janeiro, isso era agosto. Em janeiro você decide se você vai fazer ou não.
E aí, beleza, aí a gente fez isso. Eu falei, tá bom, depois eu penso se eu vou fazer ou não. Que eu nem sei se eu vou ficar na Austrália ainda, até janeiro eu desisto. E aí foi onde veio essa história do mestrado. E eu não iria fazer, não ia fazer. E aí eu morava na minha casa com... Era 5 caras que a gente morava num apartamento de 2 quartos. Sério, outra situação ali, né? Mas a gente pagava de aluguel muito barato, a gente pagava 144 por semana. Então, porque era 5 moleques em 2 cômodos, né? E eu lembro que eu tava chegando janeiro e eu faço ou não faço? Entro nessa furada ou não? E aí eu falei pro cara, eu acho que eu não vou fazer isso. Eu acho que eu vou me ferrar, entrar nesse mestrado, vai tipo assim, e com medo de dar errado, né? E aí ele falou assim, mas por que você não tenta? E se der errado, você só para. Qual o problema? Aí eu falei assim, acho que tem razão, né? Se eu não tentar, eu não vou saber o que vai vir. E aí, onde eu entrei, eu fiz esse mestrado. Pra falar a verdade, não foi um mestrado de um sonho que eu queria estudar. Tá? Foi mais um mestrado de estratégia para poder pegar o meu visto de permanência. Então foi um mestrado chamado ERP, que é SAP ou Oracle, sabe? Esses sistemas de telecomunicações? De sistemas para governar a empresa. Então que tinha 60% de TI. Então assim, eu não era muito ferrado de TI, tipo assim, de programação e tudo mais. E entrei nesse mestrado, e foi um mestrado, esse mestrado que depois eu validei o meu mestrado como na área de TI, então depois eu falei, eu sou um profissional de TI, nem era, né? Mas assim, esse mestrado foi o caminho. E aí eu apliquei pro visto de graduação, que te permite ficar aqui mais 2 anos e trabalhar a período integral. Sem restrições? Sem restrições. E aí, nessa empresa que eu trabalhei, que é uma empresa aqui chamada Rave Norma, que é as Casas Bahias do Brasil. Sério? Que legal! E ali... Gente, só pra vocês terem uma noção, tem todo shopping. Todo shopping que você vai ter essa loja, é super famosa aqui. Que legal! E eu trabalhava lá pra o escritório deles. Então não era na loja, era o escritório central, sabe? Sim. E ali... mais um anjo, que era o diretor que eu entrei e que eu trabalhava para ele, que eu comecei a trabalhar 1 ano para ele, eu entrei como júnior, né? Então eu entrei como júnior, no Brasil eu já sei como sênior, analista sênior, mas aí eu comecei a trabalhar como júnior. E ali eu, como todo brasileiro aqui, a gente dá o sangue, né? Entrou na empresa, nossa, gente, e eu saía daquela empresa assim, 8h30 da noite, e automatizando tudo que eu podia e dando minha garra, e depois de 1 ano eu pedi esse sponsor. E esse cara batalhou, o nome dele é Greg, e tipo assim, ele batalhou por mim. A empresa nunca deu sponsor pra ninguém nesse sponsor que é direto pra residência. Pra residência, que é esse, o visto 186, né? E ali ele brigou muito comigo, aí foi falar com o dono da empresa e tudo mais. Enfim, esse anjo que Deus colocou na minha vida, que também assim, é um processo muito longo, mas assim, porque eles aplicaram pra esse visto, o meu visto acabava de graduação 5 de fevereiro de 2021. Eles aplicaram no dia 3 de fevereiro de 2021. Meu Deus, infartando já, né? Eu mandei e-mail pra ele assim, eu não tô dormindo, literalmente, tá? Não tô dormindo, você vai aplicar ou não? Porque eu falei, gente... Tem que sair, eu faço minhas malas. Então, assim, tem muito pra isso, mas assim, tem muita história, assim, mas aí foi assim que eu consegui o meu visto de permanência, né? E um detalhe, assim, também, no mestrado que eu fazia, tinha uma matéria chamada de análise de dados, mais ou menos. E como eu já mexia com muito Excel no Brasil, fazia esses gráficos e tudo mais, e aí eu comecei a ajudar o professor do mestrado. E aí ele falava assim pra mim, era muita gente pra ensinar, né? E aí, como ele viu que eu era muito bom, eu terminava muito rápido. Os exercícios que eles passavam, eu terminava assim, 20 minutos, 30 minutos, e era tipo 3 horas de lab. E o que você tá fazendo? Eu falei, já terminei. Ele falou assim, então ajuda os seus amiguinhos. E aí, depois ele começou a falar assim, agora você vai vir, você já tem que vir com o exercício pronto, e você vai me ajudar as pessoas. Eu falei, é muito folgado esse cara, né? Mas eu ia, falei, não tenho mais nada pra fazer, e eu fazia. Encurtando a história, em 2022, ele saiu do mestrado. E você já era residente já? Não, 2020, desculpa, 2020, eu ainda não era residente. Ele saiu do mestrado, esse professor, e ele deu 3 nomes pra substituir ele. Um foi o meu. Você virou professor? Meu. Que demais! Eu fui pra entrevista, assim, do nada, ele me deu meu nome. E aí na entrevista falaram assim, Jonas, porque você nunca deu aula, a gente vai te dar uma aula pra você começar e depois te damos mais, se você, né? Enfim, aí o outro cara que eles contrataram desistiu. Eu tava dando 4 aulas por semana, mais o meu trabalho integral.
desse mestrado. Meu, tipo assim, Deus. doideira, Uma assim, sabe? loucura. Loucura. Então, assim, eu fiquei muito grato, assim. Então, assim, trabalhando muito até 2021, pegar a visto de permanência. Mas, assim, foi essa doideira, assim. Quando eu paro pra pensar, agora, né, eu falo assim, meu... Gente, Parece que... o super-homem, né? Tanta coisa assim, tipo, densa e pesada, e a vida acontecendo. Que Doideira, loucura! doideira. E você, assim, nesse cenário de loucura, você lembra o dia que você recebeu a ligação, o e-mail, não sei, falando que você era residente permanente? Sim, sim. Qual que foi a sensação? Olha, pra ser bem sincero, nem todo mundo sabe, né? Mas agora que a gente tá num espaço aberto. Eu vou falar que nessa época eu meio que tive um burnout, né? Então, tipo assim, eu tava sobrecarregado demais. Então, assim, eu tava trabalhando com essas 4 matérias plus outro. Eu fiquei muito feliz, assim, eu falei, gente, eu falei pro cara da minha empresa, pro diretor, falei assim, nossa, eu vou te lembrar para sempre, assim, eu vou contar pros meus netos que você que me deu a oportunidade de estar aqui. Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu vi essa oportunidade de, assim, de trazer os meus pais, assim, sabe? Tipo assim, trazer, se alguma coisa acontecer no Brasil, eu consigo trazer meu povo, assim, eu vou, sabe? Tipo assim, eu vou trazer meu povo, se acontecer alguma guerra, alguma coisa. Mas eu fiquei muito feliz e esse peso, assim, sabe? Porque eu nunca tive o sonho de vir pra Austrália e ficar. Nunca foi o objetivo. Eram 6 meses só. Eram 6 meses e voltar, né? Tipo assim. E isso muda tudo, né? Tipo assim, eu falei, meu Deus, agora o que eu faço, né? Tipo assim, então foi esse peso que saiu, porque depois do mestrado eu falei, não, quero agora conseguir esse negócio de PR, de todo mundo tá lutando aqui por Agora eu quero. Agora vocês colocaram na minha mesa aí, agora eu quero. Agora eu quero. E aí eu consegui, eu fiquei muito feliz e abriu esse leque de oportunidades, né? Eu falei assim, agora talvez não tenha mais volta pro Brasil, né? E foi assim, eu fiquei muito feliz, assim, foi esse peso que saiu dos meus ombros, assim, sabe? Eu imagino. Nossa, eu imagino muito mesmo. E trazendo agora, assim, um pouquinho mais pro cenário atual. Porque eu tenho 2 coisas muito legais pra... Na verdade, várias... Gente, a história dele só tem coisa legal, tá? Óbvio, ele passou por muitos desafios, mas agora a gente tá num ponto muito legal da sua vida, né? O primeiro, eu vou pegar essa capa aqui pra você, já ela é linda. Gente, ele é autor também. Como que surgiu esse momento da sua vida? Stellar World. Esse é o nome do livro dele. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra você ir lá conferir. Tem versão física e digital, né? Também tem no Brasil. A versão em português chama Mundo Estelar. Ah, então legal. tá no Clube dos Autores. Português e inglês, pra quem quiser. E aí foi assim, a ideia do livro, mais ou menos, eu sempre... eu gostei de escrever. Eu acho que eu olhando nesse cenário, nesse contexto de crescer, vamos supor, vou falar favela, assim, ou comunidade carente, né? Crescendo nessa comunidade carente e tendo todos esses desafios, eu acho que o papel, quando eu olho para trás, foi o papel onde eu me libertava, onde o mundo não tinha limites, sabe? Então eu me vejo escrever em códigos, porque eu não queria que ninguém pegasse os meus pensamentos. Então, sempre o papel foi onde eu me encontrava, ou dava aquela desestressada, sabe? Que hoje em dia tem academia, o papel pra mim era onde eu me encontrava, sabe? E aí, minha avó faleceu, eu fiz eu escrevia pra ela, alguns amigos faziam aniversário, eu escrevia uns poemas, e na pandemia aqui, eu fiz um poema pra uma amiga no Brasil, e ela falou assim, você já pensou em fazer um livro? Aí eu falei, não, nunca pensei, que livro? Ela falou assim, quantos poemas você tem? Eu falei assim, não sei, para de encher o saco. Aí ela falou assim, conta. Aí eu contei. Na época eu tinha assim, contando tudo que eu já tinha feito pra minha avó, pros meus amigos e tudo mais, eu tinha uns 75, 80... Caraca, você poemas, já tinha bastante. E aí eu falei assim, tava na pandemia, não tinha muito o que fazer, e eu falei assim, então acho que eu vou começar a investir nesse projeto. Foi onde que a ideia do livro surgiu. E aí em dezembro de 2023, eu publiquei o livro na Amazon primeiro. Então saiu aqui na Austrália primeiro, em 2023. E é um livro de poesia, que aí eu quebro esse livro entre romance, em alegria, motivação, e tem umas histórias de inspiração, né, assim. E aí foi isso, assim, tô no primeiro, tô escrevendo o segundo, mas foi... Que legal! Vamos ter que trazer ele de novo, para ele contar a história do segundo, né? sim. E é um livro em inglês e em português, então assim, para as pessoas, que eu pensei também no pessoal do Brasil que tá querendo aprender a língua... excelente! Pra ver as duas versões, né? Em inglês e em português, você consegue ver, ou pros maridos de brasileiras, ou esposas, assim, pessoal aqui da Austrália que quer aprender português,
E aí foi da forma que eu criei mais ou menos essa estrutura do livro, sabe? Que demais! Nossa, gente, esse homem, ele é demais! Ele tem várias facetas, muito bom. E a segunda coisa muito legal é que ele acabou de comprar o primeiro imóvel aqui na Austrália. Parabéns! Nossa, obrigado. Conta pra gente como é que foi, assim, um pouquinho desse... Nossa. Porque, gente, olha, pra mim você é uma inspiração mesmo, porque Obrigado. você saiu de um cenário no Brasil muito difícil, e hoje você comprou, tipo, uma casa na Austrália, que a gente sabe que, por mais que você tenha dinheiro, também é difícil de comprar uma casa aqui. São valores muito, muito altos, né? Sim. Como que foi esse processo pra você aqui? Nossa, eu não tava nos planos. Então assim, pra começar, eu não tava nos planos mesmo. Nunca pensei de comprar uma casa na Austrália, então eu fiquei até pensando agora que, né, que a gente ia fazer essa entrevista, voltando em 2016, se eu ver esse Jonas que chegou aqui cheio de medo, sem inglês, eu só tava pensando nos meus 5 meses e ver o que aconteceu, né? Realmente ter uma casa na Austrália não era parte, assim, e foi doideira essa compra do imóvel, né? Pra falar com o pessoal aí que tá assistindo o vídeo, eu acho que algumas coisas que a gente escuta aqui na Austrália, por exemplo, o mestrado é muito difícil. Então você vai ver assim na comunidade brasileira, essa coisa de mestrado é muito possível pelo valor, que realmente é muito alto, e também essa questão do apartamento. E quero dizer que é difícil, mas não é impossível. Você é a prova viva que dá certo, né? Tem como. Dá certo. E o meu apartamento foi assim, eu tava morando nesse apartamento que eu amo, nesse bairro que a gente chama aqui de Waterloo, e a dona da casa pediu a casa de volta e falou assim, você tem 90 dias pra sair. E aí eu, né, no sábado eu chorei, falei, ai Deus, eu queria morar, eu te agradeço todos os dias por esse apartamento e você faz eu sair, mas tudo bem, eu vou sair. E aí foi nessa que era 2 da tarde, nessa quinta eu recebi a notícia que eu tinha que sair, no sábado eu tava indo pra academia, no meu prédio, eram as 2 da tarde e tinha essa placa de venda. Do teu apartamento? No meu prédio. E aí eu peguei e falei com a mulher, falei assim, onde você tá vendendo? Ela falou assim, o levels, o andar 6. E eu moro no andar 5. Eu falei assim, mas qual unidade? Ela falou assim, essa é a unidade, que era em cima de onde eu morava. E aí eu falei assim, posso dar uma olhada? Ela falou assim, já acabou, mas deixa eu ver se o cara te permite olhar. Enfim, olhei e eu falei pro cara, olha, eu não quero ser muito emocionado, mas eu acho que eu vou te fazer a proposta na segunda ou terça, mas eu sou uma pessoa muito emocionada, mas deixa eu pensar aqui, eu vou pra igreja amanhã. E na segunda eu orei, rezei e falei assim, eu vou fazer essa proposta. Aí... Foi amor à primeira vista no Foi apartamento. amor, tipo assim, exatamente o meu prédio, só que acima. Melhor. Melhor ainda. Tipo assim, sabe? E aí eu assinei o contrato, doideira, sem saber se o banco ia aprovar. Ia aprovar. Se eu tinha dinheiro de financiamento. Só foi? Só foi. Estou indo. Se for pra ser meu, vai dar certo. Pensa a pessoa que, tipo assim, às vezes eu ainda mando dinheiro pro Brasil, pros meus pais e tudo mais. Então pensa a pessoa sem suporte financeiro. E não assinei um contrato de um apartamento por 30 anos. E tipo assim... Sozinho, o que é muito difícil. Sozinho e sem saber se o banco vai... E aí me falaram assim, esse cara que tava vendendo apartamento, já pediu o aprovamento do banco? Eu falei, sim, não tinha. Tem advogado? Eu falei, tenho, não tinha. E foi assim, aí depois que eu assinei, aí eu liguei pro meu amigo do banco, que trabalha no banco, aí eu falei assim, você não vai acreditar que eu fiz. Aí eu falei assim, assinei um contrato, ele falou, você é doido. Meu filho, as coisas não funcionam assim, no Brasil pode funcionar assim, mas aqui na Austrália não funciona. Mas assinei, assim, encurtando a história, foi na fé e na coragem mesmo. Mas assim, depois o banco, eu fiz a aplicação, aí eu assinei na terça, na sexta-feira o banco me ligou e falou assim, senhor Jonas, agora o seu pré-aprovamento acho que é. do financiamento vai sair, já saiu hoje, então você pode começar a procurar casa. Eu já tenho. Aí eu falei assim, olha, eu já assinei. Ele falou, você não pode fazer isso, agora a gente vai ter que correr com o processo. Enfim, foi essa doideira. E tipo assim, não tava nos planos, mas... as coisas que, assim, às vezes a vida acontece. Então, assim, eu acho que... Eu olho, às vezes, pra esse Jonas, assim, saindo dessa história e olho pra vida dele, eu falo assim, ele vive sonhos que eu falo, às vezes, eu nem tinha. Porque eu não sei se... Às vezes eu falo assim, eu fui descobrir essa faculdade chamada Harvard quando eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Então, muito tarde. Eu fui saber que podia fazer um intercâmbio no interior, eu já tinha 22 anos.
Então, essa criança que sai de Guaianazes, ela não sabia o que era possível acontecer, conquistar. Então, assim, o que eu vivo hoje são sonhos que eu nunca tive, entendeu? Tipo assim, esse menino, ele a comunidade que a gente cresce, assim, é ter dinheiro para comer, é sustentar, é não entrar nas drogas, é terminar o ensino médio, sabe? Tipo assim, então eu vivo coisas assim que eu nem olho para céu e falo assim, às vezes eu falo assim, meu Deus, eu tô vivendo isso e nem sou... Às vezes eu falo assim, não merecedor, mas assim, de uma forma que eu confesso que eu não me acho e nunca me achei o mais inteligente, mas assim, eu acho que esses anjos que colocaram na minha vida, desde o Brasil, os meus coordenadores, ou aqui na Austrália, foram pessoas que olharam pra mim e falaram assim, esse menino tem garra, ou tem vontade, sabe? E não sou e nunca fui o mais inteligente, sabe? Mas assim, foram pessoas que vieram na minha vida e foi ajudando. Um ajudou no Brasil, uma outra história, eu sei que tá assim, mas assim, eu quase não vim pra Austrália porque eu queria vir, mas aí eu fui comprar passagem pra vir pra Austrália, tinha uma promoção de 3 mil, 4 mil reais na época, mas era aquele rolê, né? Tipo assim, São Paulo, Panamá, Estados Unidos, era tipo 44 horas. O rolê do mundo inteiro pra chegar aqui na Austrália. 2 semanas. E aí eu lembro que todos esses dilemas, vou ou não vou, e minha mãe ficava assim, tipo assim, quando eu queria vir, ela não queria que eu viesse. Eu falei, não mãe, é um país incrível, que não vai... E ela, não, mas tem certeza que Deus tem isso pra sua vida, melhor você ficar aqui. E aí, mas teve essa época que foi o ponto, assim, que eu ia comprar passagem no meu cartão, 3 mil, 4 mil reais, pouco valor pra vir pra cá, mas eu fui comprar e não deu certo. Meu cartão não tinha crédito suficiente. E aí eu fui pra minha mãe e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que esse negócio de Austrália não é pra nós, não. A gente não tem dinheiro, né? Tipo assim, não é a nossa realidade. E minha mãe falou assim, tenta. Se der errado lá, você volta e eu te dou o dinheiro do bilhete único, que era pra você conseguir trabalho, né? E foi pequenos atos toda hora que alguém me dava uma palavra sabe, tipo assim, de incentivo, falou assim, não tenta. E tipo assim, não foi muito, mas é só uma palavra. Então assim, o poder da palavra na vida de pessoas muda muito, sabe? Foram esses anjos, assim, ao longo da minha vida e todo momento que eu precisava, eles vinham e falavam, não, estamos com você, vamos... Só mais um pouco. E foi isso, assim, eu olho pra minha vida, às vezes, de novo, assim, né? Eu sei que tô sendo repetitivo, mas assim, eu acho que foram pessoas, assim, anjos que vieram e me ajudaram ao longo dessa história. E te guiaram nessa jornada. Sim. E falando de anjos, você falou pra mim que você retribui muito do que você recebeu, continua recebendo hoje. Queria que você falasse um pouquinho dos projetos que você tem de retorno para a comunidade. Sim. Eu tenho alguns projetos no coração, né? As 2 vezes que eu fui pro Brasil, acho que fui pro Brasil desde que eu tô aqui, eu fui 3 vezes. Eu fui a primeira vez depois de 6 anos que eu não tinha dinheiro para ir pro Brasil, que tinha que pagar o mestrado, né? Então demorou 6 anos para eu ir pro Brasil a primeira vez. E eu faço esses projetos sociais que uma das palestras que eu dou pro Brasil, quando eu vou, se chama 3 perguntas para uma vida feliz, eu coloco entre parênteses, de sucesso. Então eu gosto de falar com pessoas de comunidade carentes e tudo mais, e para algumas empresas pequenas. Então eu tento fazer essa palestra quando eu vou pro Brasil ou aqui, e eu tenho um grupo aqui também de pessoas com desafios semelhantes que eu tive, de poder ajudá-los, imigrantes, tudo mais, a trocar essa ideia. E mostrar a visão, sim, né? Sim. Então eu tento compartilhar com pessoas, pessoal que chegou do Brasil, pessoal que quer conseguir ficar aqui. E eu sou muito fã da educação, né? Que é a educação que mudou a minha história. Então, assim, todo mundo eu tento dar o conselho. Então eu tenho esse projeto e também quero fazer no futuro um projeto para ajudar imigrantes chegando na Austrália, mas também o pessoal que quer mudar de vida ou mudar a vida da família deles, sabe? Então, tem alguns projetos na minha mente para ajudar pessoas, assim, mas eu também vejo no futuro, talvez trazendo meus priminhos, ou minha sobrinha, ou meu sobrinho, eu vejo assim no futuro para poder... Criando a sua rede aqui. Sim, continuar a ajudar a melhorar o mundo, assim, de uma forma... Da mesma forma que eu fui, né, receber essas palavras de incentivos, eu quero também ajudar outros a conquistar os sonhos deles, sabe? Que lindo, Jonas. E é nesse momento, assim, de muita emoção desse vídeo,
que eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Você, Jonas, que veio de um cenário muito difícil, de muita batalha, onde muitas pessoas, tenho certeza que você já ouviu na sua vida, te dizendo, para de sonhar tão alto, isso não é para você, isso é para quem tem acesso, isso aqui é para quem tem dinheiro. Você mesmo assim, você lutou, Deus colocou vários anjos na sua vida para te ajudar a continuar lutando, você chegou na Austrália. Hoje, olhando para trás, você acha que vale a pena largar tudo e vir para a Austrália? Eu acho que valeu a pena, sim. E eu acho que vou dizer, o mantra, a palavra que eu acho que eu carrego assim pra minha vida é vai com medo. Vai com medo mesmo, ou tenta com medo, sabe? Porque é com medo mesmo que a gente vai, assim, eu nunca fui tão corajoso, não me acho corajoso, mas tudo que a gente essas coisas são desafiadoras, dá medo de errar, dá medo de não dar certo, mas eu acho que o meu mantra é vai com medo mesmo. Então você diria que uma frase seria vem com medo mesmo, vem vai com com medo. medo, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E mesmo se der errado, deu certo. Deu porque certo. pelo menos você não vai morrer, né? Vamos supor, se chega nos 80, 90, eu tentei, sabe? Tipo assim, e vai dar certo. Vai com medo mesmo. Que vai dar tudo certo. E é com essa frase que eu termino o nosso vídeo de hoje. Jonas, eu só tenho a agradecer demais por você ter vindo aqui, ter compartilhado um pouco da sua história. Saiba que toda vez que alguém vem aqui, é um pouquinho mais de combustível, sabe? Pra continuar, pra eu continuar batalhando e lutando. Porque todo dia aqui na Austrália é uma história diferente. E também queria reforçar de novo, gente, se você quer conhecer um pouquinho mais o trabalho do Jonas, vou deixar aqui na descrição, você pode ir lá conferir, pode comprar a versão física ou Kindle, não sei o que você prefere, se você é a pessoa mais tecnológica, mais do papel, tem gente que gosta mais um pouquinho do Kindle. Vou pedir também o quê? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, compartilha e eu vejo vocês também no próximo vídeo. É isso, um beijo, tchau! Tchau, tchau!